Pensa uma situação comigo. Estamos num ambiente religioso, uma igreja, um centro espírita, seja lá onde for, e lá na frente levanta uma moça bonita, sensual, e ela vai vir andando para ir para o banheiro ou algum lugar que ela queira ir. Os homens, ou quem tem atração por mulheres, vão olhar para essa moça? Pergunta 1. E pergunta 2. Esses que olharão vão sentir atração por ela? Vão sentir tesão pela menina, mesmo nesse ambiente espiritualizado? Agora vamos inverter a relação. Mulheres aqui na plateia, ou quem tem atração por homens, e lá na frente levanta o Brad Pitt. Duas perguntas as mesmas. As meninas, ou quem tem atração por ele, vai olhar para o Brad Pitt. Essas pessoas que olham, pode ter alguém que tem ali um tesão e sinta alguma coisa para além daquilo que está circunscrito nas possibilidades daquele espaço. Vamos falar dessa história. Você está no Instituto Sabedoria Cósmica, eu sou o professor Rogério Temporim. Aqui a gente fala de magia, psicanálise, espiritualidade, astrologia e muitas outras coisas. Então você faz o quê? Você se inscreve no nosso canal e fica aqui comigo. Na maior parte dos países nós temos religiões bem estabelecidas. Na América, então, nem se fala, o cristianismo vai de ponta a ponta. E você tem países, por exemplo, islamizados, ou parcialmente ou totalmente. Nesses países, o tema do sexo é tabu, porque ele é colocado numa caixa das impurezas, daquilo que está distante do que vai me levar à ascensão espiritual. Só que apesar disso, todos nós, até você aí, por mais pudor que você tenha, nasceu de uma transa que envolveu gemidos, envolveu tudo que você imaginar. Você estava nessa situação aí. Então isso está muito próximo de nós. Por mais que a gente fale, não, sexo não, ainda mais no ambiente de uma igreja. Mas agora eu vou dizer que essa historinha que eu contei para vocês tem um fundo de verdade e eu passei por isso. Eu não era o Brad Pitt da história levantando no centro espírita, todo mundo olhando, mas eu soube de uma historinha que me deixou bem intrigado. Durante alguns anos eu fiz um circuito de centros espíritas que eu fazia palestras sobre depressão, principalmente. Viajei um pouco pelo estado de São Paulo, onde eu moro, e pelo Brasil também, em outros estados. E em alguns dos centros eu passei mais de uma vez, né, centros espíritas, que era majoritariamente o espaço que eu fazia palestras. E num desses centros espíritas, inevitavelmente eu fazia amizades, conhecia pessoas. E nessas amizades eu conheci uma senhora muito simpática, e ela virou minha amiga, até hoje ela conversa comigo, e ela me contou, ela confidenciou, né, algo que acontecia ali naquele centro espírita que era interessante. A filha dela, que é uma moça de 18 anos, sempre teve muita mediunidade e se ligou muito à questão da doutrina espírita e do que era assim, disponibilizado no centro espírita para ela, que eram os estudos, o desenvolvimento mediúnico e tudo mais. E ela se aprofundou muito, estudava muito, como todos ali. Chegou uma hora que ela já sabia muito, ela tinha vontade de fazer as coisas, ela fez um canal no YouTube e tal. Ela estava querendo participar mais efetivamente do centro espírita, então o dirigente espírita marcou uma palestra para ela fazer, só que tinha um probleminha. O problema todo é que quando ela foi fazer a palestra, aconteceu o que é natural em qualquer ambiente. Você já viu aquela história de achar o padre bonito? Tem um padre bonito aí, né? Que as meninas ficam falando que ele é bonito. Ah, mas ele é padre, mas não importa. Isso passa na frente. Não tem como uma pessoa que te atrai ficar na tua frente, seja ela quem for, pode ser um anjo que desça, e você não tenha atração por ela. A história da menina, ou seja, ela fez uma palestra e não conseguiu mais fazer palestras. Por quê? Porque como ela era muito bonita e ficou claro que as pessoas reparavam isso, algumas pessoas da direção do centro, que também provavelmente achavam ela bonita, provavelmente também tiveram algum tipo de atração por ela, acharam que aquilo não combinava com o centro espírita. Ou seja, como que a gente pode ter uma palestra com alguém que é atraente e as pessoas sentindo atração por ela? Vamos colocar a gente feia aí que a gente resolve o problema. Tudo isso para dizer para você que espiritualidade e sexualidade são coisas que nós não podemos deixar uma distante da outra, porque corremos o risco de negar, de dizer não para o nosso lado sexual nos momentos em que ele está ativo, porque nós não conseguimos encaixar aquilo. Se você está num espaço espírita e passa uma pessoa bonita e você sentiu tesão por ela, ou numa igreja, você biologicamente foi construído
também para sentir atração por algum tipo de oposto, porque isso faz parte da natureza humana. Não a reprodução necessariamente, mas a relação que envolve essas energias sexuais. A energia sexual é criadora, não só no sentido de criar seres aqui físicos, serem portais para a entrada desses seres, que nem eu cheguei aqui através de uma relação sexual e você também, mas porque ela é a energia que nós transmutamos para tudo. Freud vai observar muito bem que as pessoas, quando estão melancólicas, estão entrando no estado de depressão, então vamos dizer, elas têm como primeira das perdas, aí, uma das primeiras, a da libido, a da energia sexual. A pessoa começa a esvaziar-se, porque a energia sexual é a energia que nós usamos e transmutamos para o nosso dia a dia, para a gente ter prazer, para comer uma comida gostosa, para a gente ter gana, para se engajar num negócio. É a energia que a gente sublima e transforma e acaba se tornando a energia mais moldável. A gente tem um período de vitalidade física mesmo que está completamente ligado à atividade da nossa sexualidade, dessa energia sexual. Estancar as nossas atrações sexuais quando estamos falando de espiritualidade é um erro, e aí tem um grande perigo, que é quando nós não conseguimos entender que há uma relação também entre o descontrole da nossa energia sexual e o tumulto do nosso ambiente mental, do nosso ambiente astral, do nosso ambiente espiritual. Se a gente não está tendo um momento equilibrado com as energias sexuais, ou seja, a gente não está conseguindo encontrar vazão para ela, seja no próprio sexo, ou seja em alguma outra atividade que a gente transforma essa energia, nós acabamos acumulando uma energia que é muito potente, e isso pode, inclusive, atrair sugadores do outro plano que vêm para se beneficiar dessa energia. Claro, eu estou entrando num assunto que a gente teria que abrir um balão grande, mas eu só queria dizer nesse vídeo para você que a relação entre espiritualidade e sexo, ou seja, energia sexual, não necessariamente sexo em ação, mas sexo em potencial, é uma relação total. Porque, inclusive, o espírito só consegue se ligar a um corpo a partir de uma relação sexual. Ou seja, a relação sexual está no cerne dessa questão da nossa existência, da nossa experiência. A gente não pode jogar ela para fora dos livros, para fora da Bíblia, para fora da literatura espírita, para fora de onde você imaginar. E a gente tem essa tendência de achar que essas coisas não se relacionam. Assim como a menina que é bonita vai subir lá no púlpito e quem tiver atração vai sentir tesão por ela naquele ambiente, aquilo é real, temos que ter equilíbrio, temos que ter controle, saber os nossos limites, dar vazão às nossas energias sexuais também, seja tendo uma relação saudável com alguém, né, que a gente possa ter as relações sexuais, ou seja, sublimando-se de outra forma. Você tem aí maneiras de trabalhar isso. Tem pessoas que vão levar a energia do sexo para outras coisas. Inclusive, o próprio Chico Xavier diz, né, em algum momento, que ele não tem filhos, ele não tem uma relação com outra pessoa sexual, porque ele está usando toda a energia da vida dele para psicografar os livros. E ele também diz que na próxima encarnação ele queria ter mais de 10 filhos, né? E o Chico declara isso. Quer dizer, ele quer fazer no mínimo 10 relações sexuais, é isso que ele diz também, e viver também a vida sexual dele. Não tem problema nenhum. Se o Chico Xavier tivesse casado, tivesse tido filhos, provavelmente seria mais difícil para ele ter a vida missionária dele. Mas será que a gente ia ver ele com a mesma pureza? Quer dizer, essa ideia de que não, ele fez sexo, ele é sujo. É esse o problema. Temos que entender que sexualidade é uma coisa normal, e a sexualidade no sentido do tesão, da atração, faz parte, e aceitar isso. Isso vai fazer parte da nossa evolução espiritual muito mais do que ficar negando, fingindo que a gente está imune a isso. Aí a gente acaba construindo os complexos, né, com essa atitude, construindo todos os nossos dramas, reprimindo os sentimentos, e depois isso é devolvido para nós em forma de doenças mentais e às vezes até físicas. É claro que todo mundo pode ter o direito de decidir quando fazer sexo, quando viver a sexualidade. Mas a repressão dessa energia que está inerente a todos, às vezes numa coisinha pequenininha, a gente coloca alguma regrinha, essa repressão pode sim depois virar um problemão lá na frente e você repassar essa ideia de que sexo é impureza. Sexo é vida.
E você e eu aqui, ó, fisicamente somos a prova disso. Se inscreva no canal, fica aqui comigo e daqui a pouco eu tô de volta.